E aí, deputado? Tudo bem, Duda. Tudo em ordem. Faz tempo que o Tidei não vem aqui, né? E é uma das personalidades importantes da nossa história. Foi deputado de projeção nacional. A gente saía de Bauru, quando se identificava como sendo de Bauru, o nego perguntava, e o Tidei, e o deputado, né? Marcou época. Então eu acho que ao lado do Franciscato, trouxe muitas coisas boas para Bauru, muita melhoria, né? E Bauru tinha a voz lá em cima, era uma coisa fácil. Mesmo interesses nossos privados, às vezes a gente transitava pelo Tidei e sempre de uma recepção excepcional. E infelizmente, né, Tidei? Bauru não tem mais um deputado federal. É uma pena, né, Duda? É uma pena, né? Como é que você vê isso? É uma perda muito grande, não só material, mas como representação política, opinativa no cenário nacional, né? Primeiramente, meus amigos da TV Prevê, é uma alegria muito grande reencontrá-los aqui, ao lado do professor Duda, do Samuel, que são figuras que nós acompanhamos no dia a dia. Né? E quando a gente vem aqui na TV Prevê, é uma satisfação também poder encontrar os telespectadores de Bauru e da região, porque a TV Prevê hoje tem já uma audiência muito grande na região de Bauru. Mas retornando a esse aspecto, que é a representação política de Bauru, é você voltar um pouco, né, nesse período que você falou, quando nós tínhamos 4 deputados, né, 2 na área federal, o Alcides Franciscato e eu, e na área estadual, o Dr. Abraim Dabos, que recentemente foi homenageado, muito justamente, né, merecidamente, e o deputado Roberto Purini, que eram 2 também excelentes deputados que, com atuação na área estadual, brindavam Bauru e a região de Bauru com uma representação efetiva na Assembleia, né? Hoje tem o Pedro Tobias, mas sozinho. Né? Fica mais difícil o trabalho. E a cidade e a região precisa ter representação política. É uma cidade de 400 mil habitantes, né? Polo de região, líder de região, e certamente sente a falta de uma representatividade, assim como as cidades em torno de Bauru, que também volta e meia, quando a gente encontra com os prefeitos, não é? São prefeitos que no passado às vezes eram vereadores, no nosso tempo de deputado, eles falam, mas que saudades daquele tempo, né? A gente tinha voz, ia lá no palácio, era recebido, e em Brasília também era recebido nos ministérios, e surtia efeito. Eram outros tempos. É verdade, é verdade. O que fez o histórico PMDBista, depois com uma passagem pelo PV, Tidei de Lima, ir para o Partido Socialista Brasileiro? Duda, eu sempre disse que o PV era uma promessa, não é verdade? E nós, quando havíamos nos filiado ao PV, nós tínhamos a expectativa de que o PV, que era visto como uma grife política, né, por causa da política ecológica que o mundo abraçava, mas o PV foi por outros caminhos, né? Tá aí o episódio da Marina Silva, né, que já explica boa parte dos problemas que o PV tem. Eu acho que ainda o PV vai se reencontrar lá na frente. Mas eu já não tenho idade mais para esperar isso. Eu não tenho também nenhum desejo de candidatura, né? E eu acabei já há muito tempo me afastando do PV. Não é que eu tenha saído agora, que foi agora que eu me desliguei. Não, já a questão de anos eu já não vinha mais participando das atividades do PV, porque eu entendia que não era aquilo que eu imaginava de trabalho político que pudesse ser feito por um partido como o PV. Eu torço para que o PV possa progredir, avançar, é uma peça importante no cenário político estadual, nacional,
Mas eu acho que eu posso opinar melhor num partido mais tradicional como é o PSB. Não é? Eu digo opinar porque, como já disse, não tenho pretensão de candidatura. Então, fui convidado para ir para o PV pelos dirigentes do PV estadual, né? Que é o Márcio França, presidente do partido, deputado federal, o Pedrozinho, que todo mundo conhece, o Chinelo também me convidou, o Dr. Paulo, que é o atual presidente do PSB, Joaquim Mendonça, Isaías Daibem, enfim, um conjunto de pessoas, de personalidades da área política, fizeram o convite. Além de outros partidos, eu tive convite de outros partidos, que nem vou citar aqui, porque não é o caso. Mas eu optei pelo PSB porque acho que lá tem um espaço onde eu possa opinar politicamente com relação ao destino, às ações do partido, né, a postura do partido. E é um partido tradicional, que me traz a lembrança aí o Freitas Nobre, né, que era uma das figuras que eu encontrei no Congresso Nacional, foi meu líder e eu fui seu vice-líder durante 4, 5 anos seguidos. Então, também tem esse aspecto sentimental. Como é que depois de uma vida, quase um terço ou meia vida até, das suas atividades como deputado federal, deputado da Constituinte, como é que é viver sem mandato? Você às vezes fica bravo, não é verdade? Você se revolta. Olha, se eu estivesse lá... É como um jogador de futebol, um jogador de basquete que fui, e você vê um lance numa quadra ou num campo de futebol e você diz, nossa, se eu estivesse lá eu faria esse gol, faria essa defesa. Mas nós temos que entender que o tempo é inexorável, não é? Ele não para. E eu redescobri, né, a engenharia, que é uma coisa que eu gosto muito. E nisso eu tenho um débito, vamos dizer assim, a minha filha Ludmila, que é arquiteta, e que me arrastou outra vez para a engenharia. E nós dois temos um escritório que vai, graças a Deus, de vento em popa. Então isto supre a falta da política, assim, partidária, da atuação, embora eu receba no meu escritório, às vezes num café, não é, amigos e correligionários e políticos que querem uma opinião, querem uma orientação, ou querem ouvir um pouco da história política mais recente do país, aonde a gente foi, modéstia à parte, um dos atores, né, nesse cenário de redemocratização do país. Então, isso acaba suprindo aquele momento da saudade, né, da gente bate papo, conta, toma um café, toma uma cerveja, participa de um almoço, alguma coisa. Isso ajuda você a entender que o tempo que nós tivemos no PMDB e de reconstrução da democracia foi um tempo. Agora precisa construir a nação, né? E eu acho que aqueles que atuaram na redemocratização do país e que estão no governo hoje, tanto estadual quanto federal, né, ou detentores de mandato, nós temos uma dívida muito grande ainda com o país, que é com relação à educação, Duda. Né? Nós já estamos aí há 25 anos da redemocratização do país e não conseguimos ainda fazer com que as crianças passem o dia todo na escola, as crianças de 3 a 9 anos, 10, 12, como outros países fizeram
e que foi exatamente a mola propulsora da sua grandeza atual. Japão, China, Coreia, né? Vários outros países adotaram esse modelo educacional e nós ainda não conseguimos. Então isto é um débito que o pessoal de esquerda, de centro, de direita, que convive neste cadinho democrático que é o país, né, o setor político do país, nós devemos isso ainda. É preciso que se debruce numa política educacional sem partido, né? Que todos sentem e busquem uma forma de poder fazer com que o Brasil se prepare. Você veja mesmo, desculpe aqui prolongar, mas você veja mesmo o que nós vivemos hoje. O país não deu aquela explosão de crescimento, mas deu um crescimento razoável e nós não temos mão de obra qualificada. Então, este ano de 2011, Duda, telespectadores, o Brasil já recebeu mais de 50 mil estrangeiros para vir trabalhar aqui, no lugar de brasileiros. Por quê? Porque estão mais preparados, né? Tem diploma, tem curso disso, tem daquilo, e nós então, se quisermos realmente nos firmar nesse concerto das nações desenvolvidas, nós precisamos estabelecer, implantar uma política educacional que venha lá da base e que possa suprir o país dentro dos próximos 10, 15, 20 anos. Uma das dificuldades do Brasil, primeiro, 200 milhões de habitantes, não tem nem 10 países no mundo que tem 200 milhões de habitantes. E segundo, os contrastes que tem dentro do Brasil mesmo, né, Tidei? É verdade. Você pega um ensino ministrado no Sergipe, no Maranhão, é ensino da época da pedra, né? É verdade. Entendeu? Então, Você tem esses estados que ainda estão no começo do século passado, não é verdade? Passado. Não é fácil. Não é fácil. Mas, Duda, é uma alegria estar aqui com você. Precisa começar. Tem que começar, né? Precisa começar. Ô Tidei. Diga. Vamos para o cenário local. Próxima eleição. Nós sabemos que hoje tem eu vou fazer um resuminho rápido para ver se você concorda. Hoje tem uma crença geral de que mandato de prefeito é 8 anos. Mesmo prefeito ruim se reelege. Eu não tenho nem visto ninguém não se reeleger. E o Rodrigo vai bem, é jovem, tem suas falhas, claro, mas vai bem. É um prefeito, tem uma popularidade muito grande. Essa próxima eleição para prefeito, não tem para ninguém? É Rodrigo, é muito cedo para falar? Eu acho assim que imbatível, né? Não existe, né? Não existe, certo? Mas tudo indica, tudo está contribuindo para que o Rodrigo seja já é o grande favorito da eleição do ano que vem e permaneça como favorito, né? Não há nos partidos oposicionistas ninguém que se destaque como sendo assim alguém que possa oferecer, digamos, uma resistência ou então uma disputa com o atual prefeito Rodrigo, né? O Rodrigo, o jeitinho dele e tal, vai levando, né? Muito criticado porque não tinha plano de governo, não tinha isso, se elegeu às vezes sem esperar que fosse eleito, mas acabou estabelecendo uma forma de administrar que agradou a população, não é verdade? Então isto o credencia a mais 4 anos. E, na verdade, também o prefeito disputar com o mandato na mão, com a caneta na mão, com alguém que não tenha e que não terá essa possibilidade, essa vantagem, é quase que uma covardia, certo? A gente não tem visto mesmo prefeito perder reeleição. Nem por isso não se tenha na história gente que tenha... Que não perdeu, né? Que não perdeu. Mas eu acho que o Rodrigo vai caminhar para uma disputa com uma vantagem muito grande. Você acha que o PSDB sai com um candidato? Algum candidato? Ficou difícil, não tem
mais um nome de expressão no PSDB, né? Duda, eu acho que só... O Caio parece-me que não quer mais, né? Então, o Marcelo já disse que não quer também. E o PSDB também, nas suas brigas internas, você vê hoje o quadro nacional, está aí o Serra reclamando que não apareceu no programa, o Aloysio Nunes, que é ligado ao Serra, também não apareceu no programa estadual. Então, o PSDB, que é o grande partido oposicionista, tanto na área federal como aqui em Bauru, né, na área municipal, ainda não conseguiu descobrir uma forma, um discurso, propostas que o coloquem efetivamente como oposição, tanto na área federal quanto na área estadual, e este posicionamento acabe motivando parte da população a discutir com quem detém o poder, né? A Dilma vai indo lá relativamente bem. Porque, e a Dilma? A Dilma é uma incógnita ainda ou já dá para traçar um perfil dela? Eu acho que não era uma incógnita para quem conhecia a Dilma. Você conhecia? Eu conhecia sim, acompanhava mais de perto, tinha informações, e ela saiu de sargentona para ir para aqueles capitães que mandam, né? E eu acho que a Dilma é mais organizada que o Lula. Não tem o carisma do Lula, não é verdade? Mas é mais organizada, tem mais preparo, está mais formada em termos culturais, técnicos, né? E pegou uma buchinha. E aí gastou este ano para reorganizar a parte financeira e econômica do país. Peraí, não é por aqui, tem que ser por aí. A crise não foi vencida ainda, a crise de 2008, ela está tendo reverberação agora. Nós estamos vivendo aí uma nova crise internacional. E a impressão que dá também que a tolerância dela para a corrupção não é a tolerância do Lula, né, Tideu? O Lula tinha uma cintura muito elástica para isso, né? Tudo em prol da governabilidade. Você pode até ir buscar, não que o meio sindical seja afeito à corrupção, essas coisas. Não, de forma nenhuma. Nós temos até, em muitos casos, um rigor relativamente excessivo nessa área sindical. Mas o Lula tinha esta cintura sindical dos acordos, não é verdade? Porque o Lula sentava na mesa para negociar com o patrão, greve aqui, greve ali, não, aí chegou a hora de fazer um acordo, e aí fazia o acordo do possível. Claro. Né? Então o Lula tinha esta visão meio sindical de acordos, de acertos com os partidos políticos que ele levou para a presidência. Não é o caso da Dilma. A Dilma já vem de uma outra escola e certamente é menos afeita a aceitar, né, deslizes aqui e ali que aparecem para a opinião pública, para a imprensa. Eu até vou falar uma frase que muita gente não vai gostar. O Lula acabou matando os movimentos esquerdistas no Brasil, porque ele colocou todo mundo mamando nas tetas do governo, então as esquerdas estão saciadas. Duda. As antigas lideranças. Com exceção do PSOL, o pessoal do PSOL parece-me que até agora ainda não se ajeitou, né? Mas o resto, quer sindicatos, quer centrais, é todo mundo mamando na testa da União, entendeu? Duda. Falei besteira? Não. A visão tem fundamento que você está falando. Eu apenas quero lembrar aqui o que se dizia lá atrás, quando do surgimento do Lula como grande líder sindical, né? Lá na Vila Matilde, enfim, em São Bernardo. Havia uma preocupação muito grande dos militares com relação ao Partido Comunista, né? Embora o Partido Comunista não fosse, e eu estou falando do PCB, do Partidão, né, não fosse um partido revolucionário, mas fosse um partido de reformas, havia uma preocupação dos militares com o domínio do Partido Comunista no meio operário.
E aí surgiu na época uma teoria que ainda não foi desmentida e também nem confirmada, então ainda prevalece como se fosse aí uma lenda, de que houve um acordo entre a Igreja Católica e o general Golbery Couto e Silva, né, aquele bruxo que todo mundo tem na cabeça, como se fosse um bruxo, e houve este entendimento entre a Igreja Católica e o Golbery Couto e Silva, ou seja, o regime militar. Se não foi explícito, foi implícito em ações aqui e ali, para que se promovesse, né, a liderança emergente que era o Lula. E aí a Igreja Católica embarcou na formação do PT, né, e embarcou também no apoio ao Lula para evitar que o Partido Comunista, que os comunistas assumissem o movimento sindical. Então aí houve esta relação de interesses entre igreja e regime militar, e acabou o Lula sendo favorecido por isso na ocasião, e se transformou no que se transformou e que todo mundo conhece. Então, tem esta sua afirmação, esse fundamento de que o Lula matou as esquerdas tradicionais, né? Partido Comunista Brasileiro, matou agora isso aí, exatamente, porque esse pessoal que tinha o Lula como líder, e agora o Lula, que era presidente da República, não tinha condição de discutir, né? Uma reunião da CUT com o Lula era uma reunião para tomar uma cervejinha, uma cachaçinha, fazer um churrasquinho, aí vamos ver o que nós podemos fazer. Né? Então era MST, né? Era uma relação pacífica. De compadre. Né? Exato, tinha um certo compadrio. Agora, a Dilma não é isto. Né? Isso eu acho. Embora eu acho que Olha, a Dilma está me agradando, com sinceridade. Exato. Até aqui, não sei se é uma incógnita ainda, mas está me agradando. E o posicionamento dela complica mais a vida dos partidos de oposição, que pretendem ser representativos, principalmente da classe média, que é o caso do PSDB, e a postura da Dilma com relação a esses casos que surgiram de corrupção, desmandos, deslizes, de malfeitos, como eles gostam de falar, acaba, na verdade, agradando esta classe média, né? E esta classe média, então, acredita que a Dilma pode vir a ser um outro caminho diferente do Lula à frente do governo. E ela já fala em juros de um dígito, viu? Exato. Ela já fala em juros de um dígito. Será que eu vou ver acontecer isso antes de morrer Duda, nessa república? posso falar para você uma coisa? Você vai ver já a partir do ano que vem, de meados do ano que vem. Eu também acho. Você vai ver, sim. Vamos ver o nosso telespectador aqui? Tem um montão de gente já aqui, ó. Aqui um e-mail de Sorocaba, do Paulo Lagata. O Paulo Lagata trabalhou no Diário de Bauru. Parabéns, jornalistas da TV Prevê. Acompanho todos os dias via internet. Lagata. Um beijão para você, Lagata. Está morando em Sorocaba, lá. Paulo Rodrigues, de Lençóis Paulista. Tidei. Esse momento em que os estrangeiros estão migrando para trabalhar no Brasil pode ser comparado com aquele que aboliu a escravidão em 1888 e vieram para cá os europeus. Naquela época, a Europa também passava por uma grande crise econômica e social, com muita escassez de emprego. Os brasileiros vão continuar perdendo a sua soberania? Quem é que fez essa pergunta? Paulo Rodrigues, de Lençóis Paulista. Paulo Rodrigues. Paulo, os dois Paulos, né? O Paulo... Lagato, você lembra do Lagata? Lembro. Paulo Lagato, nosso abraço a você que está em Sorocaba, a Manchester Paulista, não é verdade? Que antigamente era denominada assim. Um grande abraço, viu? E o Paulo Rodrigues aqui de Lençóis, a nossa querida Lençóis, guardadas as proporções, não tenha dúvida que o Brasil da época da escravidão, quando abriu mão da escravidão, viveu um período grande de falta de mão de obra em vários setores, não é verdade?
o preço da liberdade, que era um preço barato para se pagar, né, porque a liberdade é muito valorosa, né, era a libertação dos escravos, que acabaram deixando muitas fazendas, né, de muitos coronéis sem produção nenhuma. E existiam, naquele tempo, alguns coronéis que já tratavam os escravos como não sendo escravos, essa é a grande verdade, com grande dose de humanidade, e acabaram fazendo com que permanecesse esses trabalhadores rurais, não mais como escravos, mas como trabalhadores rurais. Nós vivemos esse período lá atrás, mas guardada as devidas proporções, né? Então, hoje, você tem condição de suprir isso a curto prazo. Eu digo a curto prazo, em questão de 10 anos, porque 10 anos para um país não é nada. Para nós é muito, mas para um país 10 anos não é nada. E o Brasil tem a curto prazo condição de poder oferecer mão de obra melhor qualificada, e para setores que às vezes são novidades aí no mercado, né? A área de informática, a área tecnológica, outras que o Brasil precisa produzir mão de obra para isso aí, a área do petróleo, né? Então eu acho, Paulo, que nós temos uma necessidade urgente do país investir para que a mão de obra a ser oferecida pelas escolas ao mercado seja realmente preparada. Vamos procurar sintetizar, que tem bastante pergunta que te dei. O Davi da Vila Industrial pergunta para você: quais foram os 3 melhores prefeitos de Bauru? Davi. Davi lá da Vila Industrial. Muito bem, Davi. Olha, nós tivemos bons prefeitos, não é? Eu acho que os prefeitos tiveram cada um a sua época. É preciso também fazer uma análise condicionada ao período em que esse pessoal, né, administrou a cidade. Então, você vai encontrar aí na história, e a história vai contar isto, né? Hoje já conta uma parte lá de trás. O Nicolinha foi um grande prefeito, foi. O Nuno de Assis, grande prefeito, foi. Grande prefeito. O Edmundo Cobe foi um grande prefeito, foi. O Franciscato também foi. Média, foi. Ele pediu 3 só. Então, mas é duro você escolher. Ele vai ser candidato outra vez, não pode acreditar. Ele tá... Duda, não. O Sberg, grande prefeito, e aí você vai por aí, não é verdade? Então, fica muito difícil escolher 3, porque nós temos que nos sintonizar ao período e às condições, né, às circunstâncias daquele momento em que eles exerceram o poder. É muito difícil, viu, Davi? Eu vou fugir pela tangente, como disse aqui o Duda, né? Porque escolher 3, eu diria que nós temos muito mais que 3 de bons prefeitos em Bauru. O Beto do Parquinho, olha o que ele fala, mas tem que responder no taco. Ele fala: professor, dizem que anular o voto e votar em branco é burrice, e revelar o voto é idiotice. Vamos fazer uma suposição: se a eleição presidencial fosse hoje e o Lula e o Fernando Henrique estivessem no segundo turno, em quem o Tidei votaria? Eu votaria no Lula, viu, Duda? Eu votaria no Lula. Se houvesse apenas essas 2 opções, Davi, eu, sinceramente, entre o que fez o Fernando Henrique e o que fez o Lula, eu votaria no Lula, porque acho que o Lula teve uma coragem que faltou, talvez, ao Fernando Henrique, enfrentar a economia internacional. Né? E o Lula, com toda a simplicidade dele, a falta de conhecimento, é uma pessoa que às vezes até desdenha da cultura, o que é ruim, né?
péssimo isto, mas o Lula acabou a certa altura dizendo, olha, nós vamos fortalecer o mercado interno aqui, que era uma tese econômica que as esquerdas sempre defenderam. Né? E com teorias elaboradas, olha, o mercado interno precisa ser fortalecido, porque o dia que o Brasil... E o que está salvando o Brasil hoje é o mercado interno. Mercado interno. O Lula teve pontos positivos fantásticos. Teve. Existe coisas a se criticar também, né? No Lula, lógico. Né? Existem coisas a se elogiar no Fernando Henrique também. Mas eu acho que entre os dois, eu ficaria com o Lula, que acho que é mais aberto, mais criativo. Ele não perguntou para mim, mas eu também ficaria com o Lula. Porque acho que, embora o Fernando Henrique pegou uma inflação terrível e conseguiu equilibrar a inflação, não teve tanto tempo. Mas não distribuiu tanta riqueza como a administração do Lula fez. O Lula promoveu o pobre. Fortaleceu o mercado através do fortalecimento dos mais necessitados. É uma pena que você colocou bem hoje que eu não tinha pensado. Essa formação sindicalista dele que tem que negociar. Então negociou com o diabo, com o anjo, com o demônio, com o vizinho do demônio, com e tudo com todo isso. mundo. Né? Tudo Você colocou bem, a própria formação dele era isso. Mas é isso aí. E um homem sem formação acadêmica. Olha, né? Eu sempre disse o seguinte, e falei, viu, Davi, e Duda, e Samuel, eu sempre disse o seguinte, se alguém como o Spielberg, né? O Steven Spielberg, que é um grande cineasta norte-americano, que todos conhecem aí dos grandes filmes que ele fez, tivesse sido responsável para fazer a vida do Lula, teria sido um filme que ganharia o Oscar. Seguramente. Porque alguém que veio do Nordeste, como veio o Lula, como o pau de arara, né? O pai abandonando a família, ele, um dos filhos... É um fenômeno. Não é verdade? Chega aqui, se forma no Senai, vai trabalhar na indústria automobilística, acaba se transformando num líder sindical e depois lá na frente vira presidente da República. Isto é história de cinema. De cinema. A Nila, o Nila do Centro pergunta, manda um abraço para o Duda e o entrevistado. Tidei, nós precisamos do senhor na política de Bauru novamente. Tidei é o melhor para Bauru. Fala seu obrigado aí. Nila, eu agradeço, viu? E agradeço mesmo. Tenho ouvido por onde passo solicitações semelhantes à sua. Mas fico muito grato, viu? Um abraço aí para você, para os seus, por essa lembrança. Muito obrigado. Gleison Contador. Boa tarde. Rola nos bastidores da Câmara de Bauru que o PSDB lança um vice para o Rodrigo, talvez o Marcelo Borges, e que um parente de um empresário da educação sai como vice do Carlão do PP. O empresário sou eu. Esse boato saiu que o meu genro, o Zé Eduardo, jamais. O Zé Eduardo puxou para mim, é um fanático para trabalhar e jamais vai ser. Realmente ele foi convidado e eu gostaria até de ver o Zé Eduardo em política, né? Sim. Mas ele não aceitou, não vai sair. Rola na Câmara também que o sempre candidato pelo PT, Batata, nessa eleição não disputa eleição. Mas não precisa disputar, o Rodrigo vai se reeleger e ele continua como secretário de Esportes. Acredito que o quadro deve se confirmar. Professor Itidei, concordo com as conversas dos corredores da Câmara e também rola um boato, talvez Roque prefeito pelo PT. Posso falar primeiro? Pode, por favor. Não vai mudar. Rodrigo candidato a prefeito, Estela candidato a vice-prefeito. Porque esse acerto vai vir importado, vai vir lá de Brasília para cá. Lá quem manda no Brasil hoje é o PT e o PMDB, que estão juntos. E aí já está fechado isso daí. O Rodrigo, se ele concorda ou não concorda, se ele concorda, ótimo. Se ele não concorda, ele vai ter que engolir a Estela. Vai ser a Estela de vice.
jamais o PSDB vai se compor com o PMDB, com o Rodrigo na prefeitura. Que todo mundo gostaria de ser o vice do Rodrigo, até eu. Né? Porque aí depois a gente dá um jeito de matar o Rodrigo e fica com a prefeitura. Todo mundo gostaria, viu? Quem que mandou é o Gleison, viu, Gleison? Todo mundo gostaria. Mas, lamentavelmente, só vai ser um. Não sei se é bom ou se é ruim, e vai ser a Estela. Eu estou dando uma de futurista, mas eu acho que isso vem amarrado de lá. Agora, ninguém melhor que o Tidei de Lima para falar os acordos que ele cansou de ver lá em Brasília. Não, Duda, melhor que você não tem. Gleison, também com essa teoria aí, e a gente ouve pelas ruas, não é só nos corredores da Câmara, não, nos cafés da cidade, nos bate-papos em bares, festinhas de aniversário, o pessoal diz que o Rodrigo teria um outro vice possível de que ele se tornasse no segundo mandato dele, candidato a deputado federal. Então ele largaria o mandato no meio e o vice assumiria o restante do mandato e depois seria candidato à reeleição e o Rodrigo seria eleito deputado estadual ou deputado federal. Né? Essas coisas todas são especulações. E às vezes tem até fundamento. Né? Olha, porque a cidade não aceitaria a Estela como prefeita, mas aceitaria o professor Duda se fosse vice do Rodrigo, porque isto, porque aquilo. Uma série de manifestações, às vezes até preconceituosas. Não é verdade? Eu acho, e acho que o professor Duda falou com muito fundamento, as coisas aqui passam por Brasília, né? Passam por aceitos, porque Bauru não é uma cidade, não é uma currutela, não é uma cidadezinha aí do interior que tanto faz ganhar Pedro regional. Quanto Antônio quanto Maria, né? É uma capital regional, é um polo de região. Nós também temos o entendimento que o Rodrigo pode cumprir plenamente o seu segundo mandato, é novo, menino de 31, 32 anos de idade, né? Vai poder cumprir mais 4 anos se for reeleito, claro. E depois, lá na frente, ser candidato a deputado, ser candidato a senador, a governador, o que seja. Não é verdade? A primeira que você ganhou para deputado, quantos anos você tinha? Eu tinha 33 anos. Tá vendo? 33 anos. Que carreira então, o Rodrigo tem tempo para poder cumprir um mandato de prefeito corretamente, construir uma história política, não é? Não precisa largar o mandato no meio, claro, para se aventurar numa eleição que lá sabe o que dará, não é verdade? Ele cumpre os outros 4 anos e pode cumprir com a Estela de vice, que não tem problema nenhum. O Pedro Valentim, Tidei de Lima, o Evo Morales na Bolívia, o Padre Lugo no Paraguai e o Hugo Chávez na Venezuela ganharam as eleições com a bandeira do socialismo. E nesses países ocorreram convulsões sociais. Já o Lula, que nunca gostou de ser taxado de comunista ou socialista, fez um governo que foi aprovado por 90% da população. Exagerou também, né, Pedro? 70, vai, 90, e sem grandes conflitos sociais. Pergunto, será que para se governar precisa se utilizar dessas ideologias? Pedro Valentim, futuro vereador, hein? Futuro vereador. Pedro Valentim, realmente o Lula não é e nunca será comunista. Não era. Né? O Lula era uma pessoa de esquerda. Não dava... os filhos dele que confirmam isso. Exato. Não dá nem para dizer que o Lula era socialista, não dá. Ele era de esquerda, tinha preocupações com os trabalhadores, preocupações sociais. Então o Lula era isso. Agora, a formação do Lula é uma formação urbana, industrial, sindical. O Evo Morales é tribal.
não é verdade? O Padre Lugo foi os filhos que ele tinha. Exato, o Padre Lugo... Que elegeram ele. O Padre Lugo tem outra formação religiosa. Você pega o da Venezuela... O Hugo Chávez é uma formação militar, golpista. O Hugo Chávez tentou dar o golpe. Diferente do Lula, é diferente isso. Os três são diferentes. Embora possam se dizer de esquerda, tudo, mas a operação política para implantar regimes, políticas aqui, tomar medidas, são diferentes, né? O Lula é isto que nós falamos, é fazer acordos, discussões, parcerias, né? Não foi nunca o Lula, durante os 8 anos, alguém que quisesse impor, né? Mano militar, as coisas, na marra. Só negociações, só acordos políticos. E o cara que vai enfrentar o Hugo Chávez na Venezuela... Ele está usando a plataforma do Lula, você viu? Do Lula. Eu vou fazer o que o Lula fez no Brasil. Fez lá no Brasil, né? Então, estas coisas todas não dá para... não permitem que nós comparemos o Lula com o Evo Morales, com o Lugo e com, e com o Hugo Chávez. O Evo é cocaleiro. Embora você tenha, nestas pessoas que operam com dificuldade nos seus países, outros problemas que nós não tivemos no Brasil. Né? Nós não tivemos. Nós não temos a questão indígena da Bolívia, né? Que são... A Bolívia praticamente são 2 países, um país que vai até Santa Cruz de la Sierra e o outro país que vai até a capital da Bolívia, La Paz. São povos diferentes, de origem diferente. O pessoal de Santa Cruz de la Sierra, ali aquela região que é chamada de Meia Lua, é um pessoal de origem europeia. O pessoal em torno de La Paz é de origem indígena. Então, estas coisas todas influenciam profundamente na reação da população e na forma de governar. Bom, eu não sei se é eu que gosto de conversar com você já explodiu o programa, já está com mais de 50 minutos. Hoje você está parecendo Tugan Gerando, falou de respostas muito compridas. Não como a do Tuga, o Tuga só respondia uma pergunta, o programa inteiro. Tomava o programa todo com uma pergunta só. Mais alguma coisa, Sidney? Não, Duda, apenas agradecer aos telespectadores que se manifestaram, aqueles que também nos ouvem, nos veem na região, Bariri, que é uma cidade que sempre está com audiência grande aqui na TV Prevê, pessoal de Lençóis, Agudos, Piratininga, Pederneiras, enfim, a região toda aqui que vê a TV Prevê. Né? Pirajuí, Avaí, a Noroeste aqui também. E Duda, a você, o Samuel, aos seus colaboradores aqui da televisão, também os nossos agradecimentos. E ao pessoal que teve aí a preocupação e a vontade de tuitar aí, eu vou então perguntar, né? Eu fico muito alegre de poder ter estado aqui outra vez e com essa participação dos telespectadores. Tidei, muito obrigado por ter vindo. Eu gosto muito quando você vem. Viu? Obrigado, Duda. É recíproco. Bom, eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê.